Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bendito seja o nosso Deus e Salvador, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para aprendermos suas verdades e também para recebermos suas bênçãos espirituais. Amém? E meus amigos, antes de nós iniciarmos, eu quero pedir um favor, desde já, deixa aí no vídeo o seu like para que o YouTube divulgue essa importante mensagem para outras pessoas, ok? E dessa forma, com esse pequeno gesto, você também está auxiliando no avanço da verdade presente. Bom, esses dias eu estava pensando em um hino e estava me lembrando de uma experiência que me contaram. E apesar de não poder confirmar se essa experiência é verdadeira ou falsa, ainda assim eu vou contar porque, independentemente disso, existe algo na letra desse hino que realmente nós deveríamos parar para pensar se estamos louvando a Deus ou murmurando ao cantarmos. E meus queridos, eu sempre escutei o refrão daquele hino, "Ainda é longe Canaã", com um pouco de receio, mas depois que eu ouvi de um pregador essa experiência, então eu passei a analisar um pouco mais esse refrão. E aconteceu que, ouvindo uma pregação, o pregador ele estava falando que houve uma ocasião em que uma pessoa que estava presente ali em um culto na igreja, ela acabou sendo possuída por um espírito imundo. E então, de comum acordo, os irmãos decidiram colocar alguns hinos para tocarem enquanto eles estavam orando, pedindo que Deus repreendesse o espírito. Mas quando começou a tocar o hino "Ainda é longe Canaã", o pregador ele relatou que o espírito imundo ele começou a gargalhar e debochou dos irmãos, porque eles nem sequer sabiam o que cantavam e não conseguiam diferenciar o louvor da murmuração. Veja, como eu disse, embora eu não possa comprovar que essa história é real, o fato é que realmente eu ouvi o irmão relatar esse testemunho. E meus queridos, ainda que esse não fosse um testemunho real, analise comigo esse refrão. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã? Irmãos, o propósito desse vídeo aqui não é criticar esse hino ou qualquer hino do inário, mas o propósito desse vídeo é refletirmos em nossas atitudes diante do momento em que nós estamos vivendo. Veja, o refrão ele começa com uma exclamação, dizendo que o povo está fraco e muito cansado. Amigos, em Isaías 27, versículo 5, o Senhor diz que os seres humanos devem se apoderar da força dele. Ora, Deus é onipotente e Ele nos diz para nos apoderarmos da força dele e fazermos paz com Ele. E lá em Gálatas, no capítulo 5, 3 dos atributos do fruto do Espírito são alegria, paz, longanimidade. Alguém que realmente se apoderou da força de Deus e que possui a alegria da salvação, a paz que excede todo o entendimento humano e aquela longanimidade, aquela paciência que tudo espera e tudo suporta. Será que tal pessoa pode dizer que está fraca e muito cansada? Bom, o hino continua e ele declara por qual motivo o povo se encontra fraco e muito cansado, dizendo que o motivo dessa fraqueza e desse cansaço é porque o povo já viajou por muitos valados e está há muito tempo no deserto abrasador. Irmãos, vocês estão se sentindo fracos e cansados porque já passaram por muitos vales e provações no deserto dessa terra e fadigados estão exclamando: será que Canaã ainda está muito longe? Então, se por acaso esse for o meu e o seu caso, o Espírito de Profecia diz o seguinte para quem está nutrindo esses sentimentos: houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como Ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Queridos, não foi o Senhor que determinou que vocês e eu tivéssemos que estar passando por valados e permanecendo nesse deserto abrasador. Mas o motivo
por muitos de nós estarmos fracos e cansados, é porque somos incrédulos e não acreditamos na palavra do nosso Deus, o qual nos diz categoricamente que deseja nos introduzir imediatamente na verdadeira celestial Canaã, a qual não é uma terra que mana leite e mel como a Canaã terrestre, mas essa é a terra que mana água da vida do trono de Deus e que a glória do Senhor repousa e cobre, fazendo sombra sobre todos os seus filhos. Meus queridos, Apocalipse no capítulo 7 nos diz que no céu os seus remidos, os remidos de Deus jamais terão fome e nunca mais vão ter sede. E ele nos diz que jamais cairá sobre eles o sol e nem ardor algum. E essa é a vontade de Deus para vocês e para mim. Mas nós estarmos nesse deserto abraçador não tem nada a ver com a vontade de Deus, pois há muito tempo Ele deseja nos tirar dessa situação. E está escrito: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Amigos, fazem milênios que o Senhor prometeu para Abraão a posse de Canaã. Contudo, embora Abraão tenha peregrinado na terra da promessa e centenas de anos depois os seus descendentes tenham entrado na Canaã terrestre, a Canaã que realmente Abraão aguardava não era aquela que fica localizada no continente asiático, mas era a Canaã celestial, na qual realmente habita paz e justiça. E, sendo descendentes espirituais de Abraão, hoje, semelhante ao tempo em que Josué liderava os descendentes de Abraão para tomarem posse da terra dos cananeus, o Senhor deseja que os descendentes espirituais de Abraão atravessem o Jordão espiritual para tomarem posse da Canaã celestial. Mas para nos apossarmos da terra que Deus prometeu aos nossos pais, de maneira alguma podemos ter a mentalidade de peregrinos fracos e cansados, oprimidos pelas provas e fadigados pelas aflições desse mundo. Porque hoje, meus amigos, estando tão perto da terra gloriosa, devemos, no Senhor, ser fortes e corajosos. E como foi dito a Josué, o Senhor também diz àqueles que estão prestes a cruzar o Jordão espiritual, que em vez de murmurarmos e em vez de nos contaminarmos com as midianitas espirituais dos nossos tempos, devemos ser cuidadosos para fazer conforme toda a lei que o Senhor nos ordenou. Devemos, meus irmãos, dessa lei não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejamos bem-sucedidos em nossa caminhada. Não podemos, meus queridos, cessar de ler e de falar da santa lei de Deus, mas pelo contrário, devemos nela meditar de dia e de noite para fazermos conforme tudo quanto nela está escrito. Porque se verdadeiramente guardarmos os mandamentos de Deus e confiarmos no testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, o Senhor nos fará prosperar, nos concedendo o Espírito Santo como chuva serôdia, e em breve daremos um alto clamor das 3 mensagens angelicais, e semelhantemente a como os muros de Jericó caíram, toda a mentira, todo o engano que hoje permeia o mundo cristão e pagão virão ao chão, porque a verdade vai triunfar sobre a mentira. Amém? Bom, eu espero que verdadeiramente os irmãos compreendam que essa mensagem não é para que vocês fiquem criticando o hino Ainda é longe Canaã, mas eu espero que os irmãos compreendam que essa mensagem é para que cada um de nós, que hoje se encontra murmurando que está fraco e cansado, se apoderem da força e do vigor de Deus para estarmos à frente da batalha neste último grande conflito, assim como Josué e Caleb estavam à frente da batalha e mesmo com uma idade já avançada, se diziam sentir tão fortes que desejavam enfrentar os gigantes da terra. Então, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado porque em sua misericórdia o Senhor nos concede força e vigor para não murmurarmos enquanto estamos no deserto dessa terra. Pai Santo, sabemos que Canaã está bem diante de nós e por causa disso lhe pedimos a plenitude do seu Espírito Santo para que possamos dar o alto clamor e adentrar esta terra.
E isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, se essa mensagem falou ao seu coração, além do seu like, deixa aí também o seu comentário para ajudar na divulgação desse vídeo, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.